Bom dia, que a graça maravilhosa do nosso Deus Todo-Poderoso esteja com a sua vida, com a sua família nesse dia, no nome de Jesus. Estamos aí na primeira live do mês de outubro, com muita alegria no coração, pelo privilégio, de podermos iniciar esse mês na presença do nosso Deus, na certeza de que Ele está conosco. Os planos que Ele tem para nós são planos de paz e não de mal. Ele tem futuro, Ele tem esperança. Então eu quero declarar sobre a sua vida que mês de outubro será um mês totalmente abençoado pelo Senhor. Tudo aquilo que está no coração do Pai, eu quero declarar que vai chegar até você. Você vai viver as promessas do Senhor em nome de Jesus. Amém. Bom dia, Neuza. Bom dia a todos vocês que estão entrando. Que a graça do Senhor esteja com vocês. Os que vão assistir depois também, eu quero declarar a bênção do Deus Todo-Poderoso. Bom dia, Soraya. Meus queridos, que alegria, estarmos aqui numa mesa que o Senhor preparou para nós. E o Senhor que tem nos convidado para esse momento de mesa, onde Ele tem falado de uma maneira tão linda conosco. Bom dia, Márcia. Bom dia, Dilma. Bom dia, Mariana. Que o Senhor te abençoe. Esse é o dia que o Senhor fez, por isso nós podemos nos alegrar, podemos regozijar nele, o nosso Deus Todo-Poderoso. Meus queridos, nós vamos dar início à live. Hoje nós estamos aí prosseguindo em conhecer ao Senhor. E a live de hoje, são os livros dessa semana. E nós não temos como, aprofundar em cada livro, em cada história, porque é muito conteúdo, é muito profundo. Mas nós vamos estar aí dando uma passada. Isaíldes, bom dia, um prazer ter você aqui. E hoje, os livros dessa semana são Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque e Sofonias. Nós vamos passar hoje por 6 livros da Bíblia. E então nós vamos dar uma pincelada tudo para você ter uma noção, do que fala esses livros. E depois, se você tiver oportunidade, leia, medite, porque a palavra de Deus ela é viva, O Senhor tem tanto para acrescentar sobre nós. Se você tem acompanhado esses estudos anotado, pegue um caderninho, pegue uma caneta, pegue a sua Bíblia e nós vamos iniciar o estudo desses 6 livros de hoje. Vamos dar uma passada, nesses 6 livros que está aqui para nós para essa semana. Bom dia, Selma. Deus te abençoe, amiga linda. Então, para quem está entrando agora, os livros dessa semana é Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque e Sofonias. Nós vamos passar por esses 6 livros. Amém? Antes de iniciar, eu trouxe aqui para o escritório hoje esse arranjo de flores que eu ganhei. Olha que coisa mais linda. Eu ganhei na viração aí de setembro, foi no finalzinho de setembro para outubro, para florir o meu outubro. E outubro para mim é um mês especial, ele tem significado, é o mês do meu aniversário. Eu sou muito grata a Deus por cada ano que Ele permite que eu venha viver. Mas eu também quis trazer essas flores porque eu creio no nosso Deus, aquele Deus que é o mesmo, do início, do meio e do fim. Tudo que Deus fez, que nós lemos na palavra de Deus, ali no Antigo Testamento, no passado, Deus continua realizando hoje. E tem um versículo lá em Isaías que diz que o nosso Deus, Ele é poderoso para transformar nossos desertos em jardins floridos e coloridos. Ele tem esse poder. O Senhor é poderoso para nos tirar dos vales e nos transportar
para a montanha, lá para o alto, onde o banquete o Senhor já preparou para nós, onde o sol da justiça brilha intensamente, onde Ele derrama sobre nós do seu óleo fresco e o nosso cálice transborda na sua presença. Esse é o nosso Deus Todo-Poderoso, esse é o nosso Deus que tem planos para nós de paz, e Ele marcou esse encontro conosco aqui no dia 2 de outubro, iniciando o mês, para dizer para nós que esse mês, o nosso mês vai florescer, no nome de Jesus. Eu quero declarar sobre sua vida que toda semente que você tem lançado em fé, muitas vezes com lágrimas, e você olha, você não vê nenhum brotinho nascendo daquilo que você semeou. Você olha, parece um caos, parece que está tudo estéril diante daquilo que você tem almejado e esperado. Mas eu quero declarar sobre sua vida que outubro, amados, presta atenção, o Senhor diz para nós que se você crer, você vai ver. Então eu creio e eu quero te convidar a crer comigo, que em outubro nós vamos ver as chuvas dos céus descendo sobre toda semente de fé que você lançou, e vai haver um florescer. Aquele lugar que parecia totalmente estéril, vai haver frutificação, vai haver flores, porque a presença de Deus pode fazer isso. O nosso Deus é o Deus que opera milagre. O nosso Deus é o mesmo e Ele está pronto para ouvir o seu clamor. A palavra de Deus nos diz que a mão do Senhor não está encolhida para que Ele não possa salvar. O seu ouvido não está surdo para que não possa nos ouvir. Então toda semente que você tem lançado diante do Senhor, creia, Ele está atento. Ainda que Ele esteja em silêncio, no tempo propício, o Senhor vem com a resposta até a sua mão. E eu quero declarar que esse mês será assim, mês que nós vamos florescer. Ele vai fazer de você um jardim regado, um manancial cujas águas nunca faltam. Amém? Você recebe essa bênção sobre a sua vida? Se você recebe, você escreve aqui amém, aleluia, né, Soraya? Que você clique nesse coraçãozinho que tem aí embaixo, dizendo eu recebo, eu concordo, em nome de Jesus. E eu quero te convidar para vir comigo nessa live, amém, né, Tina? Glória a Deus. Para você vir comigo nessa live, participando comigo nessa live. São 6 livros que nós vamos passar, mas que você venha comigo e participe comigo, clicando nesse coraçãozinho, falando aquilo que o Senhor falar no seu coração diante da palavra. Você tem toda a liberdade para digitar aí, e um a outro vamos ajudando e crescendo, prosseguindo em conhecer a palavra do Senhor. Amém, Selma, amém, Joselma, amém, Maria Silva, glória a Deus, glórias a Deus. Vamos orar então e entrar aqui na palavra. Pai querido, nós queremos te louvar nessa manhã, queremos te render toda a honra, toda a glória que só o Senhor merece. Oh Deus, obrigada por essa oportunidade de estarmos aqui juntas. O Senhor escolheu as tuas filhas, o Senhor escolheu as tuas amigas, amigas de Jesus, que têm caminhado com Jesus, que têm tido prazer na tua presença. Oh Pai, o Senhor convidou para essa mesa, porque nessa mesa há delícias, nessa mesa há socorro, nessa mesa há refrigério, nessa mesa há esperança, renovar de forças, nessa mesa há cura, Pai, cura para o físico, cura para a alma. Obrigada, Senhor, por esse convite. E nós estamos aqui, queremos te dizer, ó Pai, que temos sede e fome pela tua presença. Fala conosco nessa manhã, segregue no nosso coração tudo aquilo, ó Pai, que já está pronto nos céus. Eu quero declarar corações férteis, terras férteis para receber a semente desse dia e florescer e frutificar. Pai, eu quero declarar que essa live é uma abertura, Pai, da tua unção sobre nós para esse mês de outubro. Eu quero declarar, ó Pai, que nessa manhã os céus estão abertos sobre cada vida que está aqui, sobre cada família aqui representada.
céus abertos, ó Pai, chuva de bênçãos derramando sobre essas queridas, sobre essas tuas filhas, sobre essas famílias. Em nome de Jesus eu quero declarar, Pai, que eis que as coisas velhas ficaram para trás e surgem coisas novas. Nós vamos viver o novo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Então nós vamos iniciar em Obadias. Amém? Vamos aqui abrir em Obadias. Aleluia. Amados, o Obadias é o livro menor do Antigo Testamento. Ele é um livro bem pequenininho e Obadias, ele foi levantado, só um minutinho, isso. Obadias, ele foi levantado para ministrar, como profeta, para ministrar em Judá e para ministrar também como mensageiro de Deus para Edom. E quem é Edom? São os descendentes de Esaú. Eles eram vizinhos de Judá, mas eles eram inimigos de Judá. E nós vamos ver que Deus levanta Obadias para proclamar o juízo de Deus sobre Edom, porque ele estava fazendo muita injustiça contra os filhos de Deus, contra Judá, e o Senhor vem mandar uma mensagem para Edom, para Obadias, usando Obadias, né, para falar para Edom que o juízo de Deus viria. Esse livro também ele vai falar das bênçãos de Deus futuras sobre o seu povo. E Edom, ele representa hoje todos aqueles que se opõem ao Senhor, todos aqueles que têm a vida contrária àquilo que o Senhor diz para nós, contra aquilo que o Senhor tem para nós vivermos. E aqui na palavra fala assim que o Senhor, ele vai trazer o castigo sobre esses que levantam contra ele. E tanto essa mensagem que Deus tem para os seus filhos de um futuro abençoado, quanto a mensagem que ele tem sobre Edom, sobre o julgamento, a justiça de Deus que virá sobre Edom, sobre os que não vivem de acordo com a vontade de Deus, todas essas profecias se encontram o cumprimento em Cristo, que ele sofreu o juízo de Deus em favor do seu povo e também que Cristo voltará como juiz para julgar cada pessoa, cada nação e estabelecer o reino eterno na consumação dos séculos. Aleluia! Vamos agora para o próximo livro, Jonas. Quem foi Jonas? Jonas, aleluia. Jonas também um profeta de Deus que foi levantado. E o público-alvo onde Jonas iria atuar como profeta era Israel e todo o povo de Deus. A história de Jonas, ela é muito conhecida, né? Conhecida pelas crianças, né? Que é uma história, né? Sempre a gente lembra daquele grande peixe, né? Quando a gente lembra de Jonas, vai falar de Jonas, o grande peixe que engoliu Jonas. Então essa história ela ficou muito marcada. É uma história que a gente conta muito para as crianças. Mas Deus levantou Jonas. Por que ele foi para a barriga do peixe? Porque Deus chamou Jonas como profeta para anunciar a palavra em Nínive, que era um povo que vivia totalmente contrário a Deus, um povo que estava com uma vida totalmente corrompida. E aqui a palavra de Deus diz que quando Deus chamou Jonas para essa missão, Jonas assim falou: não, esse povo lá não merece ouvir a palavra de Deus.
Esse povo lá é muito pecador, eles não merecem isso, não, nesse lugar eu não vou. E Deus, ele tinha essa palavra para Jonas. Era Jonas que Deus queria usar. Nós vamos aprender aqui que aquilo que Deus te chama para fazer hoje não tem substituto. Aquilo que ele confiou nas suas mãos é a você que ele quer usar. Mas quando nós resistimos, nós só tardamos aquilo que Deus quer fazer, mas ele vai fazer. Então, que nós tenhamos a obediência de entender que Deus é soberano, ele é o Deus de amor. Deus não desiste de ninguém por conta do pecado, por conta das falhas. Deus é o Deus de amor, Deus é o Deus de misericórdia. Ele sempre está pronto com o resgate, com a salvação, ainda que aos nossos olhos a pessoa não mereça. Aos nossos olhos você fala, não, como assim? Essa pessoa recebeu o perdão de Deus, já matou, já fez, já furtou, fez tantas coisas horrorosas. Amados, nós vamos entender que o amor de Deus, ele vai muito além das nossas falhas. Ele alcança o que está perdido. O Senhor fala que veio para os que estavam perdidos. Ele quer resgatar a todas. Ele deixou 99 ovelhas para ir resgatar uma que estava perdida. E o Senhor hoje, ele quer usar as nossas vidas para resgatar os que estão perdidos. Uma vez que nós fomos alcançados pelo Senhor, uma vez que a graça do Senhor foi manifesta na minha vida, não foi pelo meu merecimento, porque o meu merecimento era a morte, mas o Senhor me alcançou. E uma vez que eu sou alcançada pelo Senhor, o Espírito Santo que habita em mim, ele quer fazer de mim um instrumento para alcançar outras vidas, para que nós sejamos boca dele, os seus pés, para irmos e para proclamarmos a salvação do nosso Senhor. Aqui, quando Jonas ele foi chamado para pregar para Nínive, Jonas resistiu. E o que Jonas fez? Ele fugiu da missão que Deus tinha para ele realizar. E Jonas, ele foi para Jope, e Jope é uma cidade portuária da costa do mar do Mediterrâneo, e ele foi para lá para embarcar num navio que ia seguir para Tarsis, que era uma direção totalmente oposta de onde Deus falou para Jonas ir. Olha só, amados, o coração de Jonas, ele estava tão cheio de si, do seu julgamento próprio, que ele falou, não, esse povo não merece a salvação. Ele quis pegar um navio e ir para a direção totalmente contrária. E a palavra de Deus fala que ele fez isso para fugir de Deus. Nós vemos lá em Salmo 139 que não tem como nós fugirmos de Deus. Se nós formos para o lugar mais alto, lá o Senhor está. Se formos para o lugar mais profundo, lá também o Senhor está. O Senhor é o Deus onisciente, onipresente, ele está em todo lugar, ele controla todas as coisas. E Jonas aqui achou que, entrando nesse navio que fosse para a região contrária, ele fugiria de Deus. Deus ia perder o controle. O GPS não ia alcançar onde Jonas estava. E nós sabemos que Deus, ele não precisa desse GPS que nós temos hoje, nem que nos ajuda tanto. Deus, ele é o próprio GPS, que ele tem um controle de tudo, de todos os lugares, todas as nações. Deus está em tudo e em todos. Aleluia por isso. E aí, o que aconteceu? Jonas entrou nessa embarcação e Deus mandou um forte vento. Deus mandou um forte vento para que Jonas, de alguma maneira, ele entendesse o chamado que Deus tinha para ele. E quando aquele forte vento aconteceu, os marinheiros ficaram apavorados, porque a navegação ia de um lado para o outro, e o marinheiro falou assim, olha, todos aí começam a invocar o seu Deus, e nós vamos lançar sorte. Amém, querida, isso mesmo. Deus vai... Ele falou assim, ó, o Deus
de vocês vai indicar quem é que está errado, e nós vamos lançar sorte. E o Deus vai indicar qual é a pessoa que está aqui, que está causando esse tumulto aqui nesse navio. E quando o marinheiro viu, Jonas estava lá no porão do navio, dormindo. E o marinheiro falou: o que é isso? Levanta, você vai invocar o seu Deus também, e para que ele mostre o que é que está acontecendo. Amados, eles lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. E Jonas teve que confessar para ele, falou: olha, eu estou aqui, eu estou fugindo de Deus, eu estou fugindo do meu Deus. Olha só, e Jonas falou assim: eu sou hebreu e eu temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Jonas sabia do poder de Deus, tudo que Deus fez, tudo que ele continuava fazendo, e mesmo assim Jonas quis fugir de Deus. Amados, quantas vezes nós conhecemos a Deus, conhecemos o poder de Deus, e nós achamos que algumas coisas que nós fazemos vai ficar no escuro. Algumas coisas, algumas decisões nós podemos fazer porque nisso aqui Deus não está. Deus está conosco em todo o tempo. Os olhos do Senhor passam por toda a terra. Ele está vendo o tempo todo os seus filhos. E a palavra de Deus fala que ele se mostra forte para com aqueles que têm o coração voltado para ele. Deus se move a um coração quebrantado, voltado para a presença dele. E aqui, quando eles viram que era Jonas, e Jonas falou para ele: peguem-me e me lancem no mar, porque eu sei que é por minha causa que essa tempestade caiu sobre vocês. E aqueles marinheiros, eles falaram: não, eu não quero que esse sangue também caia sobre nós. E eles oraram ao Deus de Jonas, e eles pediram para que o sangue de Jonas não caísse sobre eles. E eles pegaram Jonas e jogaram no mar. E o que aconteceu? O Senhor ordenou, a palavra de Deus diz isso, o Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. E Jonas esteve por 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Ali no ventre do peixe, amados, imagina o lugar, aquele lugar escuro. O que tem no estômago? Cheio de ácido, né? Para ali digerir os alimentos que nós comemos. Jonas foi para esse lugar. E ali na escuridão, naquele lugar de incerteza e insegurança, o que Jonas fez? Ele clamou ao Senhor. Aqui diz assim: na minha angústia eu clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo, ele estava lá naquele abismo, ele não sabia o que ia acontecer com ele. Eu gritei, e tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste nas profundezas do coração dos mares, e as correntes das águas me cercou, todas as suas ondas passaram por mim. Quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no seu santo templo. Aleluia. E Jonas continua falando: mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que prometi, eu cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. Amados, às vezes, o Senhor nos leva para o deserto, para lugares de dificuldade, porque quando tudo está bem, nós não estamos enxergando o nosso Deus, nós não estamos ouvindo a voz de Deus, nós não estamos submetendo a sua vontade. E às vezes Deus nos recolhe por amor a nós e nos leva para o deserto, para um momento de dificuldade, para que a gente reconheça o poder de Deus, a autoridade de Deus sobre todas as coisas, para que a gente entenda que os planos de Deus, ainda que sejam contrários ao nosso, contrários à nossa vontade, como foi no caso de Jonas. Jonas não queria ir naquele lugar, mas nós temos que crer que são os melhores. A vontade de Deus ao nosso respeito, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Nós precisamos submeter essa vontade,
para que os planos de Deus, que são os melhores para nós, planos de futuro, planos de esperança, se cumpram em nossas vidas. E aqui Jonas, ele se inclinou ali dentro da barriga do peixe, na presença do Senhor, e ele se arrependeu do que ele tinha feito, e Deus fez com que, mediante o arrependimento de Jonas, que aquele peixe vomitasse Jonas ali na areia. E Jonas, ele levantou e falou assim: eu vou lá cumprir a vontade do Senhor. Aqui a palavra de Deus diz que seriam necessários 3 dias para Jonas percorrer Nínive. E ele começou a percorrer a cidade, e em um dia ele percorreu, e ele pregava: olha, dentro de 40 dias Nínive será destruída. Nínive será destruída. Só que, mediante essa mensagem de Jonas, Nínive toda a cidade, todo aquele povo se arrependeu. E Deus é o nosso Deus de misericórdia, de compaixão. Eu falei aqui no início, Ele não rejeita um coração quebrantado, um coração arrependido. Amados, muitas vezes nós deixamos de viver a vida plena que Deus tem para nós, porque um dia nós cometemos algum erro, alguma falha, que nós achamos que essa falha é grande demais para me obter o perdão de Deus. E nós passamos o resto da nossa vida carregando esse peso, como se você enchesse um saco de pedras pesadas, um saco enorme, e jogasse aqui nas suas costas aquilo que te dificulta caminhar. O seu caminhar fica cansativo, fica pesado, e você vai se inclinando, né? Quando você está com um peso muito grande aqui nas costas, você vai se inclinando, você perde a visão daquilo que Deus tem para você, que você começa a ver só o chão, só as dificuldades, só os problemas, pelo peso que você está carregando. Mas eu quero te lembrar que um coração que se arrepende na presença do Senhor, o Senhor não rejeita. O Senhor pega todos os pecados, uma vez que nós arrependemos diante do Senhor, e a palavra diz que Ele lança nas profundezas do mar. Ele cancela todo o nosso pecado. Na cruz do Calvário, todo escrito que tinha contra a sua vida, que Satanás fazia questão de mostrar para você toda hora: você cometeu isso. Na cruz do Calvário, todo escrito é rasgado. Você se torna livre na presença do Senhor. Nínive vivia em pecado, mas mediante aquele alerta que Deus mandou, Nínive será destruída pelo seu pecado. Eles se arrependeram e se converteram ao Senhor. E aqui diz assim, ó: então clamaram fortemente a Deus e se converteram, cada um do seu mau caminho e da violência que havia em suas mãos. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que faria com eles, e não fez. O nosso Deus é Deus de misericórdia. Quando Jonas viu que aquele povo não ia ter a punição, porque Deus havia perdoado, Jonas ficou assim irado. E ele falou assim: eu sabia que tu és Deus bondoso, és Deus compassivo, tardio em irar-se, grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Agora, Senhor, eu te peço, tire a minha vida, porque eu não quero mais morrer. Amados, olha o senso de Jonas, de justiça própria. Ele achava que aquele povo não merecia o perdão. Já que Deus tinha perdoado aquele povo, Jonas falou: eu prefiro morrer do que ver esse povo aí agora na sua presença. E Jonas, Deus aqui, ele fala que Jonas fugiu, saiu de perto e foi para um lugar, no sol, e Deus mandou uma árvore, uma planta, nascesse para fazer sombra para Jonas. Mas Deus queria ensinar para Jonas. No outro dia, Deus mandou um sol muito forte e queimou aquela folha, queimou toda aquela planta, e Jonas ficou irado de novo, falou: como que essa planta morreu?
Senhor, ele fala de novo, eu prefiro morrer do que continuar vivendo. E Deus fala assim, Jonas, essa planta você não teve trabalho nenhum, não foi você que fez, não foi você que criou, e você está assim, dessa maneira, por conta de uma planta que morreu. Eu quero te lembrar, Jonas, que as vidas para mim, a vida daquele povo que estava em pecado, vale muito mais do que essas plantas. Por isso eu quis a salvação daquele povo. Amados, esse é o nosso Deus, Deus perdoador. Aquela vida que às vezes você olha e fala, nossa, esse aí não tem jeito mais, eu não perdoo pelo que ele fez por mim, não merece perdão. Eu quero te falar que Jesus morreu por todos, morreu por mim, por você, pelo maior pecador da face da terra. Todos nós somos pecadores. Quantas vezes nós pecamos aí no dia, por pensamento, por olhares, às vezes até por desejo no coração. E Deus está pronto para nos perdoar. Mas eu quero te falar que para Deus não tem pecadinho e pecadão. Deus está pronto para perdoar todos aqueles que se arrependem e se voltem para Ele. O nosso Deus é o Deus perdoador. Que você entenda isso, que você não queira desistir das pessoas que Deus tem colocado perto de você, para você ser testemunha, para você ser uma carta viva, para você amar independente da pessoa, porque do que você carrega você pode dar o perdão, você pode perdoar assim como você foi perdoado. O Senhor nos chama hoje como Jonas, para amar aqueles que estão perdidos. Amém? Deus quer usar a sua vida em nome de Jesus. Vamos continuar aqui na Bíblia. Agora nós vamos para Miqueias. Miqueias. Quem foi Miqueias? Miqueias também é um profeta do Senhor, que o Senhor levantou para anunciar o juízo de Deus e chamar o povo ao arrependimento. Amados, esses últimos livros aqui do Antigo Testamento, nós vamos conhecendo mais ainda da bondade, da compaixão e da misericórdia de Deus. Amados, Deus levantou, não foi só um profeta, não, para falar do pecado do povo, para que eles viessem ao arrependimento. Deus foi levantando muitos profetas. E vencia o tempo de um profeta, ele levantava outro. E vencia o tempo do profeta, ele levantava outro. Porque esse Deus, ele não desiste das pessoas, ele não desiste dos seus filhos. Tem pessoas que nós olhamos e nós achamos que elas não merecem perdão. Tem pessoas que nós olhamos e achamos que não vai ser capaz o perdão alcançar, chegar até aquela vida. Mas nós precisamos lembrar que Deus é esse Deus de compaixão, que Ele não desiste. Amados, Ele fala que se não tiver quem fale, Ele levanta até pedra para falar. Mas Ele vai falar. Ele quer trazer perdão para toda a humanidade, que se arrependa diante dEle. Que nós sejamos esse instrumento, que nós não esperemos, que a pedra venha falar no nosso lugar, mas que sejamos usados por Deus. Amém? Aqui, Miqueias foi levantado para falar, para ajudar um povo que tinha se levantado com muito orgulho. E nessa época aqui que Miqueias é levantado, os políticos estavam corruptos, estavam fazendo tudo que era mal, tudo voltado para si, por ganância própria. E Deus usou Miqueias para levantar, para falar para esse povo e trazer sobre eles, que haveria uma pena sobre eles de todo o mal que eles estavam fazendo. Ele estava usando todo o seu poder para subjugar os mais pobres. Quanto mais ricos, mais eles usavam poder para subjugar aqueles que já estavam sofrendo. E a palavra fala aqui que o Senhor advertiu que ia planejar castigar aqueles que maquinavam mal.
E o castigo de Deus tinha um propósito de punir o pecado e corrigir o comportamento infiel. Aqui diz, amados, que os governantes estavam aceitando subornos, os sacerdotes pregavam em troca de lucros financeiros, os profetas falavam somente mediante pagamento. E apesar de seus pecados, eles tinham um falso senso de segurança. Eles achavam que, como eles eram um povo escolhido por Deus, que Deus não traria a punição sobre a vida deles. E não é porque nós somos o povo de Deus, que nós somos sacerdócios real, né? Que através de Jesus Cristo Ele nos fez sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Não é porque nós estamos nessa condição que nós somos melhores que outros e que se nós falharmos não vai haver punição sobre nós. Mas mediante o nosso arrependimento, o Senhor perdoa. E Miqueias aqui, ele declara com muita ousadia, e ele vai falar para esse povo sobre a punição que Deus traria sobre eles se eles não mudassem de atitude. E aqui Deus fala, tem uma promessa que Ele traria a paz ao voltarem o coração para Ele, ao mudarem a sua atitude. Ele traria a paz sobre aquele povo, porque Deus é Deus de misericórdia, é Deus de compaixão. E aqui no versículo, no capítulo 4, eu achei muito interessante esse versículo, que ele diz assim: Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e distantes. Estas nações que se voltam para o Senhor transformarão as suas espadas em lâminas de arado, as suas lanças em foices. O que o Senhor está falando aqui? Que a conversão desse povo, a promessa de conversão sobre eles seria tão grande que eles viveriam em paz. Os instrumentos que eram usados para a guerra, para a maldade, iam ser transformados em lâminas de arado, para trabalho, para abençoar outras vidas. As lanças em foices. Tudo seria usado agora para o trabalho, para o bem de todos. Esse é o nosso Deus, que sempre está nos prometendo que vai haver conserto na presença dele. Aleluia! E agora nós vamos para o livro de Naum. Quem foi Naum? Naum, ele conhecia a força do poder de Deus. Naum, o Senhor levantou como profeta para pregar para Nínive. Amados, olha só. Ele foi levantado como profeta para dizer sobre o julgamento de Deus e a destruição de Nínive. Nós falamos agora mesmo que Jonas, ele foi levantado para pregar para Nínive, e aquele povo, o que aconteceu? Eles se arrependeram, não foi isso? Deus perdoou mediante o seu arrependimento. Olha aqui quando chega em Naum. A restauração que Deus tinha feito para eles, lá em Jonas, passaram, aqui Naum já foram 100 anos depois de Jonas. Aquela restauração, aquela vida transformada que Deus promoveu no coração deles mediante o arrependimento, amados, durou pouco tempo. Eles foram se desviando. Amados, a Rosânia está falando que travou para mais alguém ou é só o dela? Para mim aqui está normal. E fala aí, travou para mais alguém? Tá normal, glória a Deus. Ô Rosânia, talvez você sai da live e entra novamente, porque aí travou só para você, deve ser sua internet. Então, essa restauração que Deus promoveu em Nínive durou pouco mais de um século. Eles voltaram novamente, amém, Elba, obrigada. Voltou novamente às práticas pecaminosas,
continuaram afastados de Deus, voltaram. Então, tudo aquilo que Deus promoveu, que nós lemos lá em Jonas, foi por um tempo. Depois o povo desviou de novo de Deus. Nínive voltou totalmente às práticas e Deus falou agora, Nínive vai ser destruído. E eu quero te falar para vocês que para desviar daquilo que Deus tem para nós, amados, é muito fácil. Você se distrair daquilo que Deus tem para você é muito fácil. O mundo sempre foi o mesmo, sempre com ofertas maravilhosas, aquilo que enche os olhos ao redor. Mas nós precisamos firmar naquilo que a palavra de Deus diz. Sermos fiéis no nosso trabalho, não deixarmos ser contaminado com aquilo que todo mundo faz. Por que eu não vou fazer? Aquilo que todo mundo vê, por que eu não vou ver? Aquilo que todo mundo fala nas rodas quando assenta, por que eu também não vou falar? Aquilo que todo mundo olha, só uma olhadinha, por que não? Mas eu quero te falar que isso são desvios, distrações que o inimigo vai colocando perto de nós, para nós sairmos do foco daquilo que Deus tem para nós. E Deus está nos chamando a uma vida de santidade na sua presença. Aqui Naum, ele voltou, Deus levantou para ele falar para o mesmo povo que Jonas havia falado. E agora nós vamos falar sobre Abacuque, que é a palavra que queimou no meu coração para me compartilhar mais com vocês hoje. Abacuque, nosso tempo aí já está, são muitos livros, né, para falar em pouco tempo. Mas glórias a Deus por essa oportunidade. Abacuque, ele foi contemporâneo de Jeremias em sua terra e de Daniel na Babilônia. Abacuque foi levantado para falar para o reino sul, para Judá e todo o povo de Deus. Essa foi a missão de Abacuque como profeta. E nós vamos ver aqui que no começo de Abacuque, eu gostaria muito que você lesse esses livros. Tem muito ensinamento profundo que não dá para aprofundar aqui. Mas medita, Abacuque é um livro assim poderoso. Aqui em Abacuque, no início de Abacuque, ele está queixando para Deus da situação que estava ao redor dele. Muitas vezes Deus nos chama, amados, para pregar no interior da nossa casa, no nosso trabalho, na escola, no trânsito, por onde você estiver. E nós achamos que quando eu estou na igreja eu tenho uma postura. É muito fácil, né? Louvar a Deus na igreja, estar em comunhão lá na igreja. Mas e no trânsito? No trânsito também o Senhor quer que a glória dele seja manifesta em nós e através de nós. Com aquele que te fecha, com aquele que pega sua vaga na sua frente, com aquele que atrapalha o trânsito. Amados, muitas vezes nós distraímos com essas coisas. Mas eu quero te lembrar hoje que onde você estiver, você é o profeta que Deus te levantou para esse lugar. Dentro da sua casa, independente da situação do seu esposo, se ele está em comunhão com você na vida espiritual ou não, se ele faz tudo que é contrário ou não, amados, Deus te chama para ser profeta no lugar que você está, sem se contaminar, mas continuar olhando para o alvo, para o Senhor. Aqui no começo nós vimos Abacuque, ele começou só a queixar da situação. Muitas vezes nós tomamos essa postura. A gente olha para a situação e começa só a queixar, só a falar das dificuldades que nós estamos vendo. E Abacuque aqui, ele foi queixando e Deus foi ficando em silêncio. E ele continuou queixando e falando para Deus. Mas eu acho muito lindo que aí no capítulo 2 fala assim: eu estarei na minha torre de vigia, ficarei lá na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá. Que resposta ele vai trazer para a minha queixa? Qual que é a nossa torre de vigia hoje? São nossos joelhos dobrados na presença do Senhor. Quando nós dobramos os joelhos e começamos a nos render na presença do Senhor.
quando nós quietamos o nosso coração, na certeza de que Deus é soberano, mas esse Deus Todo-Poderoso é o Deus de amor que está cuidando das nossas vidas. Quando nós nos prostramos diante da santidade de Deus, nesse lugar, na torre de vigia, o Senhor começa a falar conosco. Ali na torre de vigia, quando ele quietou, Deus começou a falar para ele. Deus começou a responder todos os seus anseios. E Deus falou assim para ele: escreve a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo. Amados, aquilo que Deus tem como promessa sobre a sua vida, escreva, coloque em lugar visível. Eu quero até te mostrar, que eu lembrei agora, não sei se vai dar para ver. Vocês estão vendo ali na porta daquele armário vários bilhetinhos? Amados, eu tenho esse hábito. Diante daquilo que eu preciso, está trazendo a memória e lembrando da promessa do Senhor, eu escrevo e eu vou pregando. Porque eu quero bater o olho toda hora e lembrar da promessa do Senhor para mim não ficar fixada diante do problema. E Deus fala assim: olha, escreve, para que você vai passando, até que correndo, se estiver correndo, você vai ver. E você vai lembrar da promessa. Porque o Senhor continua dizendo aqui, ó, porque a visão ainda está para se cumprir. As promessas do Senhor ainda não chegaram até a sua vida, mas o Senhor diz, elas estão para se cumprir. Creia de todo o seu coração, escreva, bata o olho. Às vezes eu escrevo no espelho do meu banheiro, pego um batom e escrevo lá no espelho do meu banheiro. E eu digo, Georgina, lembra que eu escrevo a promessa que eu estou precisando para aquele dia. Se eu estou para baixo, eu falo, Georgina, a alegria do Senhor é a sua força. Levanta a cabeça, cinge os seus lombos de força, porque o Senhor é por você. Nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E aqui o Senhor falou assim, olha, mesmo que pareça demorado, esperem, porque certamente virá e não tardará. Aqui no versículo 4 ele fala assim, porque o meu justo viverá pela fé. Fé nas promessas do Senhor. Aleluia. E aí, diante dessa situação, Deus conversando ali com Abacuque, Abacuque escreveu, ele saiu daquele lugar de queixa. Meus queridos, prestem atenção. O Senhor hoje quer te tirar desse lugar de queixa. O Senhor quer te lembrar hoje que Ele tem promessas de vida para você, Ele tem promessas de esperança para a sua vida. Aquilo que seus olhos ainda não viram, seus ouvidos não ouviram, é o que o Senhor tem para trazer sobre a sua vida. Creia e prossiga de cabeça erguida, declarando a promessa. Mas às vezes tem dias que eu saio marchando aqui na minha casa. Hoje eu moro sozinha, meus filhos são todos casados, eu sou viúva, então eu tenho essa liberdade, qualquer hora da noite, qualquer hora do dia, hora que o Senhor fala, epa, levanta e marcha, é a hora. E eu saio marchando e declarando a promessa do Senhor, aquilo que o Senhor falou, nenhuma vírgula vai cair, antes que o Senhor cumpra toda a sua promessa. A palavra dele para você hoje é, tire os olhos da dificuldade, para de falar das dificuldades, porque eu sou com você, eu estou com você, eu ajo através da sua vida, eu movo terra e céus em favor de você. Creia de todo o seu coração. E aqui, para encerrar esse livro de Abacuque, eu quero ler com você, que aí olha como que a postura de Abacuque mudou. E ele já diz assim para o Senhor, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não hajam mais gado. O que Abacuque está falando? Ainda que chegue para mim aquele dia difícil, ainda que os céus estejam totalmente fechados em cima de mim, ainda que eu olhe ao meu redor e eu não vejo
nada de bom. Ainda que o diagnóstico chegue na minha casa e um diagnóstico que me assuste, ainda que o luto chegue na minha casa, ainda que os problemas financeiros cheguem diante de mim, ainda que as coisas não estão acontecendo como eu desejava, ainda assim, Abacuque aqui toma uma decisão. Mesmo que esteja tudo dando o contrário, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Aleluia! Você pode falar isso hoje? Ainda que não esteja ainda do jeito que eu gostaria que estivesse, eu vou me alegrar no Senhor, no Deus da minha salvação. Aleluia! Amados, quando você toma essa decisão de alegrar no Senhor, sabe o que acontece? Você é fortalecido. Lá em Neemias nós lemos que a alegria do Senhor é a nossa força. Quando nós nos alegramos no Senhor, em João nós lemos no Evangelho de João que essa alegria que vem do Senhor, ninguém pode roubar de você. Ela não vai ser tirada, não é por circunstâncias se está boa ou ruim. A alegria que vem dos céus, ela permanece na sua vida, mediante a sua decisão. Sempre, amados, quando as coisas apertam para nós, quando o dia mau chega até nós. Aleluia, Tati, essa é a nossa decisão, alegrar no Senhor. Quando o dia mau chega para nós sempre temos decisões a tomar. O Senhor dá para nós livre-arbítrio, Ele não vai enfiar na sua cabeça o que é para você fazer. Ele coloca diante de nós o que nós podemos fazer, Ele coloca diante de nós a sua promessa, mas a decisão é de cada um. Aquilo que cabe a Deus, descansa, Ele vai fazer. Ele cumpre tudo que Ele prometeu, mas o que cabe a você, é você que tem que fazer. A decisão é sua. E muitas vezes, diante do dia mau, nós temos tomado decisões que nos levam para a cama. Nós vamos para o lugar de vitimismo. Senhor, mas por que esse diagnóstico na minha casa? Eu não aceito. Eu estou na sua presença. Como que o Senhor permitiu isso para mim? E você vai ficar nesse lugar. Eu não merecia. Amados, isso te leva para uma cama. Te leva para uma depressão. E você vai ficando longe de Deus. A revolta vai crescendo dentro de você. Mas eu quero declarar que você é daqueles que pega no arado e não olha para trás. Mas você prossegue olhando para o alvo, autor e consumador da sua fé, Jesus. Ele tem o melhor, porque o seu Redentor vive e você pode crer no amanhã. Ainda que o dia mal chegue, nós podemos crer que amanhã será melhor, que a sua decisão seja como de Abacuque. Tá difícil? Sim, mas eu vou me alegrar no Senhor, eu vou exultar no Deus da minha salvação. E aqui no versículo 19, o último de Abacuque, nós vamos ver a consequência de quem toma a decisão de se alegrar no Senhor. O Senhor, olha o que Ele faz quando você decide confiar e alegrar nele. O Senhor, Deus, é a minha fortaleza. Declaro isso hoje. O Senhor é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar em lugares altos. Amados, o Senhor tem promessa para a sua vida. Ele quer te tirar desse lugar que te paralisou, desse lugar que você se entregou na sua dor, que a circunstância ao seu redor acabou sucumbindo a sua vida, a sua fé. O Senhor quer te tirar desse lugar. Ele tem para você lugares altos. Ele tem promessas de vida, Ele tem promessas de esperança, Ele tem futuro para a sua vida, porque o seu Redentor vive, você pode crer. Ele quer fazer os seus pés ter a ligeireza das corças. Eu não vou ficar
ficar paralisada nesse lugar, mas a ligeireza das corças me levam para lugares altos, onde eu posso contemplar tudo que já está pronto nos céus. Lá em Efésios nós lemos que o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Amados, é tempo de você sair desse lugar, conectar com lugares altos, nas regiões celestiais, vislumbrar toda a promessa que Deus tem para você e tomar posse, falar: é meu, o meu Deus é a minha fortaleza, eu vou me alegrar, ainda que eu não esteja vendo hoje, vai chegar até mim, porque Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Aleluia, aleluia. E eu quero encerrar, que o nosso tempo está acabando, em Sofonias. É um outro profeta que o Senhor levantou, nós não vamos entrar muito nele, mas eu quero ler um versículo de Sofonias. Último capítulo 3, versículo 17. Toma posse dessa palavra. O Senhor, seu Deus, está no meio de você. Ele é poderoso para te salvar de tudo que tem tentado travar a sua vida. O Senhor quer trazer salvação na sua vida espiritual, na vida física, na vida emocional, na sua família. O Senhor quer trazer salvação. Ele está no meio de você. Ele é poderoso para te salvar. Ele ficará muito contente com você, com o posicionamento que você vai tomar hoje. Levantar a cabeça e dizer: eu vou me alegrar no Senhor, porque Deus é a minha fortaleza. Ele ficará muito contente com você. Ele te renovará no seu amor e se encherá de júbilo por causa de você. Aleluia! Amém? Vamos orar. Pai querido, nós queremos te louvar nessa manhã. Obrigada pela tua palavra, essa palavra de vida. Essa palavra, Pai, que traz no nosso coração esperança, renovo de forças. Oh, Deus eterno, eu quero declarar que está aqui um exército do Senhor. Mulheres, ó Pai, aquelas que estavam lá paralisadas, que estavam vitimizadas. O Senhor está levantando, está tirando desse lugar hoje. A luz do Senhor está brilhando sobre cada casa aqui representada. E a palavra do Senhor para você hoje é: levanta, resplandece, porque a glória do Senhor é chegado sobre a sua vida. Pai, em nome de Jesus, nós cremos no teu poder. E nós queremos te dizer que nós nos posicionamos hoje. Esse exército, ó Pai, que está saindo dessa live, guerreiras do Senhor posicionadas, que reconhece que o Senhor é a nossa fortaleza, e por isso nós nos posicionamos de alegrar no Senhor, independente da circunstância, em nome de Jesus, amém. Aleluia, nosso tempo esgotou, Deus te abençoe, um final de semana abençoado pelo nosso Deus Todo-Poderoso. Se você foi abençoado com essa palavra, propague, me marque se você for colocar no Stories, para que mais vidas possam ter acesso a ela. Um grande beijo no seu coração. Obrigada, minhas amigas que estão aqui comigo. Amo vocês, amo essa nossa reunião aqui. Que o Senhor ministre na sua vida hoje graça e favor, no nome de Jesus. Amém. Até quinta-feira que vem, em nome de Jesus.